Oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Deuteronômio capítulos 25, 26 e 27, o Salmo 92 e Atos capítulo 16. Amém? Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Vamos lá? Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se um injusto merecer açoites, o juízo fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa, será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora. Seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão um nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da cidade o chamarão, e com ele falarão, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalço. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão do que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhes-ás a mão, não a poupará o teu olho. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteira e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti. Estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te livrar, dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dar por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Deuteronômio capítulo 26. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote, que houver naqueles dias, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então chamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão.
E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também aos levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos, que tu me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Neste dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guardai-os, pois, e cumprai-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, o que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Deuteronômio capítulo 27. E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que, no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes, e as caiarás com cal. E, havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te falou o Senhor teu Deus de teus pais. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras, que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás com cal, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás instrumentos de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. E naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as nitidamente. Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi, e Judá, e Isacar, e José, e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade, e Aser, e Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz, e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e puserem em um lugar escondido. E todo o povo, respondendo, dirá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que removeu os limites do seu próximo. E todo o povo dirá:
Amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as coisas a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém tu exaltarás o teu poder, como o do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Atos, capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que se fosse com ele, e, tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam, para serem observados, os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e, no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira,
e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que toda a sua casa havia crido em Deus. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo quem eram romanos. E, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém.